Quando a gente vai jogar tênis aí? Tá bem? Marcado. Tá bem? Tá bom? Mas você já falou. Já tá tudo pronto. Depois se perguntar, Vai lá. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém, né? Vamos estar orando para a gente iniciar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de compartilhar da sua palavra, Pai, com esses irmãos. Que o Senhor nos dê, ó Pai, corações e mentes receptíveis, ó Deus, ao Teu toque. Que essa palavra, Senhor, fique no nosso coração e possa prosperar, ó Pai Santo. Que o Evangelho de Cristo, Senhor, alcance vidas que precisam ser libertas, Senhor, pelo poder de Cristo, ó Pai. E use a cada um de nós, Senhor, é o que eu te peço. No nome de Jesus, amém, Senhor. Dizem que no Brasil as coisas começam depois do carnaval, né? Mas aqui já está cheio de gente, hein? Hoje está transbordando de gente aqui. Graças a Deus começou antes para a gente, né? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o livro de Colossenses. Se os irmãos puderem, já deixa aberto no livro de Colossenses. Eu queria que a gente estivesse pensando um pouco sobre o seguinte, ó. Todo domingo, quase, nós viemos na igreja, nós escutamos a palavra do Senhor, aprendemos na escola dominical, aprendemos no culto à noite. Temos os pequenos grupos, ou a gente tem as nossas devocionais, que a gente faz em casa, leitura, e por aí vai. De tudo isso que a gente aprende, pensa em quanto é possível e quanto você guarda no seu coração essas palavras. Não precisa responder, né? Mas pensa, 50%, 70%, 30%. Agora pense o seguinte, quanto dessas palavras, desse ensino, a gente consegue aplicar na nossa vida diária? Aí eu acho que cai um pouco mais, né? Perceba que o quanto é difícil a gente aplicar o que a gente aprende, não é? É difícil. Isso é difícil para todo mundo. Quantas vezes a gente, mais ou menos o seguinte, quantas vezes a gente ensina a mesma coisa para o filho? Fala, ó, arruma a sua cama, escova os dentes, faz isso, faz aquilo. E aí o menino sai, esquece tudo que a gente falou. E aí você, no outro dia, se vai e ensina tudo de novo. E aí ele esquece tudo que você falou. Ou ele esquece, ou ele faz o quê? Ele faz de propósito. Aliás, não faz de propósito, né? Então, a nossa vida, ela é assim, não é? Com Deus. Não é uma verdade? Por quê? Porque a gente percebe que o quanto seria mais fácil se cada um de nós estudasse a palavra de Deus, compreendesse o que existe na palavra de Deus, aplicasse no nosso dia a dia e como seria a nossa vida. Provavelmente, muitos dos problemas que a gente tem não seriam reduzidos. Por quê? Porque boa parte do que acontece, dos problemas que a gente tem, é uma consequência de que a gente não observa os preceitos do Senhor. Às vezes a gente quer andar naquela linha que fala o seguinte, ó, quanto, Senhor, que eu posso errar para manter a salvação com o Senhor? Então, às vezes a gente pensa assim, e às vezes a nossa cabeça ela está pensando assim, olha, eu quero andar nos caminhos do Senhor porque eu quero ter a vida eterna. E aí a gente tem aquele pensamento que se eu for bonzinho, o Senhor vai me abençoar e vai me deixar com a vida eterna. Mas se eu pecar, eu perco a salvação.
muitas vezes a gente tem isso no coração. Então a gente quer compreender o Evangelho, estar perto do Senhor, só para não ir para o inferno. Então isso acontece com a gente. Agora pensa que a palavra de Deus, ela quer te tornar uma pessoa íntegra em tudo que você faz. Não é assim? O que é uma cosmovisão cristã? A cosmovisão cristã é você trazer a palavra de Deus para o seu coração e aplicar onde você quer. Então, se você é um ministro do Senhor, se você é um servo do Senhor, se Jesus é o seu mestre, o que você tem que fazer? Seguir o que o seu mestre fala. E o seguir o que o seu mestre fala, ele tem a ver com, muitas vezes, que a minha vontade, que o meu desejo, ele vai morrer. E aí o que você faz? Pensa se você for injustiçado, e você, às vezes, tem certeza que você é injustiçado, e aí, de repente, você perde o processo. Daí a primeira coisa que a gente vai falar é o quê? Nosso advogado é péssimo, né? Vai falar isso, né? Daí depois a gente vai falar o seguinte: mas como pode? Eu sou filho de Deus, o Senhor é o meu juiz, e como pode eu perder esse processo? Pode. Por quê? Porque você está no mundo caído. E talvez isso te gere uma certa revolta em relação às coisas do Senhor. Só que qual é a compreensão que eu devo ter das coisas do Senhor? Existe a forma que eu penso, a forma que a Maria Helena pensa, e a forma que a Bíblia ensina como a gente tem que viver e o que a gente tem que fazer. Então, a carta aos Colossenses, ele vai ter mais ou menos esse estilo. Vai ser mais ou menos Paulo falando o seguinte: olha, se vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, vocês têm que fazer o quê? Viver conforme Cristo tem falado. Só que o conforme Cristo tem falado não é fácil, não é uma coisa fácil. Por quê? Porque é necessário que o meu coração seja transformado todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Porque todos os dias da minha vida é o processo de santificação. E o processo de santificação é um processo doloroso. Pensa o ego que eu tenho, né? E de repente alguém chega no final da aula e fala: isso, falou só coisa que a gente não concorda. Ah, errou nisso, errou naquilo. E aí eu, né, com o meu ego, eu falo: nada disso, eu falei isso, e eu quero defender que eu sou bom no que eu faço. Só que a palavra não diz isso. A palavra diz que você tem que seguir o que o Senhor faz. Cumprir os ensinamentos do Senhor, fazer com que a sua carne morra. E aí a tarefa difícil é a gente cumprir o que o nosso mestre diz. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver se está certo. Então, o que é a carta aos Colossenses? Eu falei isso, acho que na carta de Efésios, só relembrando um pouquinho. Então, lembra que na época não existia o WhatsApp, né? Não existia e-mail. Então, o que se fazia? A comunicação era via cartas. Qual era o contexto de Colossenses? Era o contexto que a cultura grega era muito forte. Embora o domínio fosse por Roma, Roma permitia que a cultura grega ainda dominasse bastante. Vocês estão vendo um pontinho vermelho aqui, né? Então, qual é a forma aqui só para relembrar, a forma das cartas gregas? Então, existia uma abertura, remetente, destinatário, saudações, ações de graça a quem? Ações de graça aos deuses, principalmente aos deuses gregos. Depois ele tinha aqui no corpo, aí ele dizia o que ele queria, e a conclusão epistolar, e aí ordens finais e salvação. Então,
e saudações. Isso aí era o quê? Era o estilo de uma carta grega. Agora, Paulo estava em qual contexto? Se ele estivesse no nosso contexto, como é que a gente começaria uma carta? Como é que a gente coloca um e-mail? Prezados senhores, né? Daí vai falar, daí atenciosamente, fulano de tal. Esse é o estilo que a gente usa. Então, esse aqui era o estilo do e-mail que eles tinham na época, ok? E aí Paulo faz o seguinte, olha, a mesma coisa, ó, ele faz uma abertura, que é o que a gente vai ver, ele faz ações de graça, ou eulogia. O que quer dizer isso? Ele rende graça ao Senhor. Ele vai falar, somos gratos por causa disso, o Senhor seja louvado, e ele louva ao Senhor por alguns aspectos. Depois ele traz aqui as considerações dele e faz a conclusão. Seja uma saudação, geralmente ele dá uma ordem final, uma saudação, e fala, ó, saúdo a ti, saúdo a igreja e manda um abraço para isso, manda um abraço para aquilo, e assim vai, ok? Então esse era o estilo da carta grega que Paulo usava. E Paulo, ele era estrategista, lógico. Ele usava, aonde existia que eles tinham uma adoração aos deuses, ele faz adoração ao Deus verdadeiro. E aí, quando ele faz a abertura, a primeira coisa que ele fala é o que a gente sempre fala aqui, né? Graça e paz. O que significa graça e paz? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós estamos falando de um período que ele estava preso aonde? Em Roma. Colossenses quer dizer o quê? Principalmente, né, a igreja de Colosso, e ele vai retratar que Jesus é Deus. Deixa eu mudar aqui, porque eu fico de costas para vocês, né? Deixa eu só abrir aqui, peraí. Daí eu não fico de costa. Então nós temos aqui, ó, Colossenses, ele vai retratar nessa carta que Jesus é o quê? Jesus é o Senhor, Jesus é o Deus soberano, Jesus é o Senhor dos senhores. O autor a gente sabe que é Paulo, e aí no final da carta vocês vão ver que ele ainda dá a chancela dele, né? Ele vai mostrar que foi a pena dele que escreveu aquilo lá. Foi na data de 60, 61, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois. E qual era o objetivo dessa carta? Todas as cartas que ele escreve, aliás, todas as cartas, ela tem um objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é trazer um ensino para o povo, é mostrar que o Senhor é Senhor de todas as coisas, e mostrar assim, que o Senhor é o Deus da salvação. É o Senhor que salvou e é o Senhor que salvará. Só que nesse contexto, nós vamos ver que ele tinha uma série de confusões, como todas as cartas, né? A gente vai ver que cada carta de Paulo, ele vai retratar o quê? Um tipo de complicação. E ele vai retratar o quê? A teologia paulina que ele vai passando e escrevendo. E olha que é tão importante o que Paulo fala, que Pedro considera as cartas dele como escritos igual ao que era o Pentateuco. A palavra de Deus vai falar isso, que Pedro fala, olha, coloca junto com o quê? Com todos os escritos. Ou seja, e aí Pedro até fala, né, que Paulo fala coisa difícil. Se Pedro achava difícil, né, que estava perto dele ainda, imagine a gente, né, o que acha de como é difícil. E aí ele tinha um objetivo de neutralizar o quê? Uma heresia que existia, que assolava essa igreja. Essa heresia era chamada de heresia de Colosso, porque era uma heresia diferente das demais cartas que tinha e da região. Então, os teólogos, eles atribuem essa heresia a uma chamada heresia de Colosso. E aí Paulo ensinava sobre a suficiência de Cristo. Então, a carta
além da igreja de Colosso, ela tinha o objetivo de fazer o quê? Circular entre as igrejas. Então, nós vamos ver também no final que ele fala principalmente para circular na igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia é aquela que é mencionada no Apocalipse, ok? Então, ele falava assim, ó, manda também para lá. E aí, provavelmente, circulava essas cartas entre as igrejas que tinha. Então, quando a gente vê um mapa, né, ele vai fazer, das viagens de Paulo, ele fazia um círculo assim, em torno principalmente da Ásia Menor, daí ele volta, né, e ele vem passando nas igrejas. Então, onde ele passava, ele criava uma igreja. Os ensinos deles acabavam circulando sobre essas igrejas. Lembrando que o contexto era um contexto que essa região, regiões portuárias, de lá ela fazia o quê? Expansão missionária. Os ensinos dele iam expandindo para todo mundo. Lembrando também que Roma era o quê? Era o principal império, né, da região. Então, do mundo, né, Roma estava no auge como império. Então, tudo que partia dessas regiões, lógico, teria um consumo muito grande. Mais ou menos a gente vê aí a cultura dos Estados Unidos, ela tem um peso muito grande. Por quê? Porque eles têm um domínio não só econômico, mas cultural muito grande. Então, ele acaba fazendo o quê? Fazendo que a cultura deles possa, seja filme, seja forma de vestir, falar, acaba chegando até nós e os povos copiando. Então, a igreja de Colosso, ela foi plantada por quem? Não foi plantada por Paulo. Por quê? Conta os teólogos que Paulo nem passou. E aí Paulo vai fazer uma referência disso também. Mas Paulo nem passou pela região. Mas esse cidadão chamado Epáfras, ele possivelmente, ele participou, quando Paulo esteve 3 anos em Éfeso, pregando e trabalhando. Nesse período, as pessoas faziam o quê? Escutavam Paulo, as pessoas buscavam a palavra de Deus, se convertia e é o que a gente faz, né? Expansão missionária. O pastor Itamar está onde? Na Nova Zelândia. Tantos outros missionários, alguns saíram daqui, outros não, mas estão pelo mundo afora fazendo a história também, fazendo com que a palavra de Deus chegue a alguém. E aí chegou no coração desse cidadão chamado Epáfras. E aí Epáfras, possivelmente, ele monta a igreja, forma lá com os irmãos, ele era de Colosso, e aí ele forma a igreja. Nós vamos ver aí que ele volta depois, ele acaba voltando, ele vai na prisão de Paulo, né? Acaba sendo até preso com ele. E aí, quando ele volta, ele relata a Paulo e fala, Paulo, o negócio é o seguinte, olha, a igreja está passando por essa e essa dificuldade. Então, ele começa a relatar o que está acontecendo na igreja. E aí, como possivelmente ele não tinha tanto conhecimento teológico, ele pediu orientação para quem? Para quem podia auxiliar ele. E aí Paulo, ele vai escrever a carta, e quando ele escreve a carta, quem vai entregar a carta mesmo vai ser Tíquico e Onésimo. Onésimo, nós vamos ver a história dele em Filemão, né? Sabe quando Paulo recomenda, fala, olha, recebe aí Onésimo. Porque Onésimo, ele foi um escravo de Filemão, e aí ele fugiu. E aí Paulo depois vai fazer as recomendações para que ele volte, não como escravo, mas sim como irmão. Por quê? Porque ele passou a ser um irmão em Cristo também. Muito bem, então a gente tem aqui um mapa que vai falar onde estava Colossenses. Então, no passado, Colossenses era uma cidade que era uma cidade muito forte economicamente, principalmente pela produção de lã. Só que nesse período, acredita-se, talvez que foi
porque eles passaram por terremoto e tal, acontece que ela perdeu a força econômica. E aí a gente vê que são 3 cidades aqui, ó. Hierápolis, Laodiceia e Colossenses. E o que quer dizer? Por que tem essas 3 cidades? Essas 3 cidades que existiam, dentre elas, existia uma cidade mais rica. Qual era a cidade mais rica? Qual das 3 vocês acham que é mais rica? Tem ideia? Lembra de Apocalipse, quando Jesus fala da igreja de Laodiceia? Ele fala, ó, tu és rica, não fala? E aí depois ele vai falar assim, ó, você não é nem quente e nem fria. E ela é o quê? É morna. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, aqui era chamado o Vale do Rio Lico. Hierápolis era um lugar onde tinha águas termais, sabe? Onde, nas regiões aí que a gente tem, lá de Caldas Novas, tem regiões de Minas também, que tem as águas termais. Então tinha água lá que era quente. Já em Colosso, a água era o quê? Era mais fresca, era fria. Então, quando Jesus, em Apocalipse, que ele traz a revelação, que ele fala sobre ser frio ou quente, ele está fazendo uma referência a essa história. Olha que legal, né? Como as coisas vão se amarrando e a gente não percebe, às vezes, os detalhes que se tem. Então, a gente tem aqui, ó, ela é dessa região, ó, da chamada Ásia Menor. Ela vai estar nesse pedacinho aqui. Então, isso aí é mais para entender. Daí a gente tem aqui, ó, além da região, vocês lembram que Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, a ampulheta, lembra da ampulheta? O último grão que caiu de areia. Essa é a plenitude dos tempos, nem mais nem menos, ok? E quando Jesus entra nessa plenitude dos tempos, está havendo isso aqui, ó, de certa forma, a diversidade cultural. E essa diversidade cultural, ela acaba fazendo o quê? Quando Pedro faz a pregação, certo? 3.000 convertidos. Gente de todos os lugares. Depois nós vamos ver uma dispersão de quem? Dos crentes. Então os crentes vão para todo lugar. Isso aí é chamado uma expansão missionária, seja voluntária ou involuntária, mas o Senhor fala, ó, vai para todo lado, vocês vão, ok? Daí o crente vai e começa a falar, ó, eu conheço Jesus, é assim, assim, ele começa a testemunhar do que ele viveu. E esse testemunhar do que ele viveu, vai acontecer o quê? Eles vão levando a palavra de Deus e vão formando o quê? Pequenos grupos. De pequenos grupos vai se formar o quê? Congregações. De congregações se transformam em igrejas. E aí nós temos Epáfras que vai lá, abre uma igreja, a igreja do Senhor em Colossos. Olha que bonito. Começa a igreja, todo mundo trabalhando, todo mundo aquela força e vamos pregar Jesus, vamos expandir e é aquela bênção, sabe? Igreja crescendo é o que todo pastor quer, que a igreja vai crescendo, né? Como a gente vem vendo, vem percebendo, a igreja vai crescendo, né? A igreja vai expandindo, a palavra do Senhor é pregada, ok? Muito bem, só que toda vez que a igreja cresce, adivinha o que vai crescer também? Número de problemas. Por que número de problemas? Porque é o seguinte, eu tenho um pensamento, ele tem outro pensamento, são culturas distintas dentro de uma mesma cultura. Pessoas que pensam diferente, pessoas que aprenderam diferente. E quando se aprende diferente, você acaba tendo que, olha, eu acho que isso é certo, e eu já acho que é isso que é certo, você acha que é isso que é certo. E quem está certo? A palavra de Deus. Tudo que a gente faz se submete ao quê? Ao ensino do Senhor. E aí, quando existiu isso aqui, ó, grande diversidade cultural e elementos de diversas crenças,
Daí a gente tem o judeu, que tem uma cultura. O judeu, além da cultura dele, ele tinha muito o quê? Muito legalismo. Ó, não pode comer isso. Você tem que guardar isso. Você tem essa festa. E aí ele queria implantar isso aonde? No cristianismo. Vocês já foram em igrejas que ainda buscam rituais relacionados ao Velho Testamento? A gente tem isso aí. Você entra, rituais que estão... Eu vi esses dias até que tem um ritual que o cara entra com a arca do Senhor. Então, isso aí são o quê? São rituais que, infelizmente, era o quê? Existiu, lógico, né? Na época existiu a importância deles, mas depois não existiu mais. Então, os judeus traziam o legalismo, religião, as sinagogas, os gregos tinham a língua, a cultura, uma idolatria muito forte, uma filosofia muito forte, que é uma filosofia que pregava principalmente o quê? Ele fala assim, olha, a matéria não vale de nada, não vale de nada. O que vale é o quê? O espírito. Então, se o espírito vale, você tem que tomar cuidado com o quê? Com o teu espírito e não com a sua matéria. Então, tudo que você fizer com a sua carne, não tem problema. No determinado momento, é o seu espírito que vai ser salvo e elevado. E o que a palavra de Deus diz? Fala negativo. Ele fala o seguinte, ó, você é nova criatura agora. O que vai acontecer com o seu corpo? Depois vai ser tudo junto. E aí vem o quê? Vem a condenação. Então a palavra de Deus era contrária. Só que não importa, se o cara não conhece de teologia, ele vai trazer o quê? Ele vai fazer um sincretismo entre o que ele pensa, entre a cultura dele com quem? Com a igreja de Cristo. Eu tive aí uma experiência que eu fui numa igreja que a gente percebe que não dá muita importância para a liturgia. Só que a gente percebe que cada vez que você foge à liturgia, e a liturgia que a gente faz é baseada no ensino bíblico, adivinha o que acontece quando você foge da liturgia? O homem passa a ser o centro. Já pensou? No meio do culto, acabou o louvor. Louvor e adoração ao Senhor. A gente sabe que viria a palavra. Chama o irmão, prefeito de Guarulhos, vem aqui. E aí eu falo, prefeito, ó, essa igreja é sua. Estamos com você. O Senhor vai te abençoar. Adivinha o que eu acabei de fazer? No culto que era para o Senhor. Eu estou fazendo com que a centralidade em Cristo passe a ser o quê? Troquei. E aí, olha o engano que a gente tem. A gente acha às vezes que isso aqui é longe, né? Mas isso aqui é muito próximo da gente. Se a gente descuida, a gente erra contra o Senhor. E aí os romanos que tinham toda eles eram prepotentes, né? Eles exigiam a paz que eles impunham, né? Colocava a cultura, existiam os deuses dele também. E aí a gente tem nessa plenitude coisas que contribuíram e coisas que são prejudicial ao Evangelho. Contexto histórico. O que existia nesse contexto histórico? Sincretismo religioso. Sabe o que é sincretismo religioso? Eu vou dar um bom exemplo para vocês. O sincretismo religioso é quando você traz coisas de uma tradição religiosa, junta com a outra, ou às vezes mascara. Vocês lembram quando veio para cá os portugueses? A religião deles era o quê? Católica. E aí juntaram, trouxeram também os negros, e aí que tinham a cultura também. Que era uma cultura, né, da África tal. Então, você tinha uma cultura europeia e uma cultura, né, e uma cultura africana. E aí existiu, e a gente sabe disso na história, que de certa forma, para eles não sofrerem, ele começou a colocar nome
dos deuses que eles tinham, relacionado às imagens católicas. Então, a imagem 1 trocou, passou a ser a outra. Na verdade, quando eles estavam se referindo a uma imagem, para eles, com a cultura africana, estava significando um tipo de idolatria. Já o outro, né, o da cultura europeia, achava que estava falando da mesma coisa. E não é. Então, esse tipo de coisa também a gente traz, se tiver o descuido, traz para a igreja evangélica também. Porque às vezes acho que tem uma aparência de coisa boa, né? A gente quer aplicar muitas coisas que vêm do mundo, a gente quer aplicar muitas vezes ao culto da igreja. E aí não pode. Você tem que ter uma ordem a seguir, ok? Nós temos aqui também o chamado dualismo. O que é o dualismo? O dualismo sempre é aquele negócio, disputa do bem e do mal. Existe o mal e luta contra o bem. E é uma luta. Como se Deus estivesse no mesmo patamar de quem? De Satanás. Agora Deus está ganhando, agora Satanás está ganhando. E não é isso, a gente sabe que não é. Não existe nada que se compara ao Senhor. Existia também o quê? Você tem que enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Só que a palavra de Deus fala, você é uma pessoa só. Se você estiver pecando, fazendo algo contra a carne, lembre-se que a carne é o quê? Que seu corpo é o quê? Lembre-se que seu corpo é o templo do Espírito. Então, assim, se você peca contra a carne, você está pecando também de forma espiritual. Por quê? Porque nós somos o quê? Nascemos do Espírito e somos um só. Daí nós temos aqui também outra coisa que entrou, foi o chamado gnosticismo, que aí é mais relacionado a esoterismo, coisa mística e tal. Adoração a Deus Cibele, né? A deusa Cibele era uma deusa romana, e aí existiam alguns rituais que tinham a ver, olha com o que, ó? Sangue de touros, êxtase, estado de êxtase, arrebatamento profético, dança inspirada. Olha que interessante, né? Não existe isso muitas vezes nos cultos. Daí vai falar, não tem matança de bicho. Hoje não, né? Mas aí o judeu fala assim, é verdade. A gente fazia o quê? A gente oferecia holocausto ao Senhor. Ele fala, igual a gente oferecia para os deuses também. Eu falei, será que isso aí não tem a ver com a adoração ao Senhor? Então vamos fazer. Então vamos fazer agora essa oferta ao Senhor. Ele vai gostar. Se no passado era assim, se outros deuses gostam disso, então esse é o caminho. Ok? E aí se faziam, né? E aí a gente tem estados de êxtase, né? É muito comum a gente ver isso, né, em igrejas, às vezes, esses estados de êxtase. Arrebatamento, danças inspiradas, e aí tem culto a anjos, e aí Paulo vai falar dos rudimentos, né? Rudimentos que estão relacionados a forças espirituais, e aí a gente vai, daqui a pouco, tratar um pouco disso. Tá? Então, existia aí uma crença muito forte a outros deuses e trazia na região, né? E quando o cara se tornava cristão, talvez não passasse por um discipulado, talvez não passasse por uma classe de catecúmenos, e aí trazia toda essa bagagem para a igreja do Senhor. Provavelmente Epáfras não soube lidar com isso e foi para quem? Foi recorrer a Paulo. E aí Paulo vai escrever uma carta que olha que bonito. Ele vai, quando escreve sobre os problemas, ele não vai falar assim, olha, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que fazer isso. Olha, vocês estão errados nisso. Ele não podia falar? Ele não começou assim, não. Ele começa falando da grandeza de quem? Do Senhor dos Exércitos. Ele vai falar assim, olha, existe um homem que morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Esse homem, ele é soberano sobre todas as coisas, ele está além disso aí. Tudo isso, esses rituais
que a gente via no passado era a sombra do quê? Do que ele viria a fazer. Esse homem transformou o mundo. É ele que te dá a salvação. E aí nós temos aqui a suficiência de Cristo, que ele vai falar, que nos libertou. E ele vai falar, olha, se Cristo te libertou, você tem que ter o quê? Uma nova vida. Ou seja, é exatamente o que a palavra de Deus vai falar. Irmãos, como se ele tivesse, por isso que a palavra de Deus ela é passado, presente e futuro. Ele vai falar, se você é uma nova criação em Cristo, como eu acredito que todos nós somos, ele vai falar, então, viva como Cristo está te falando, não é? Daí ele vai finalizar com instruções de como a gente deve ser como cristão. Então agora, depois que a gente falou, contou a história, mostrou o panorama, vamos agora ver se o que eu falei está correto. Vamos lá, Colossenses 1, de 1 e 2. Pode abrir para a gente ler. Então, Colossenses 1, 1 e 2 vai falar o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colosso, graça e paz, vós outros, da parte de quem? Da parte de Deus. Ele está falando que a graça do Senhor esteja sobre você, que a graça consoladora do Senhor esteja sobre você, e a paz do Senhor, que vai exceder tudo que a gente pensa, ela esteja com você também. Então ele mostrou que essa supremacia de Cristo, ela está até o quê? No conceito de carta que era escrita de forma grega, né? Ele trouxe isso aí para quê? Para a igreja de Cristo. Agora a gente tem o segundo ponto da carta, ela vai falar de uma ação de graça ou a eulogia. Vamos lá. Abrindo em Colossenses 1, de 3 a 12. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Vou pedir para o William ler. Você pode ler, William? Colossenses 1, está aqui, ó, Paulo. Colossenses 1, de 3 a 12. Vamos ver o que nos ensina. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Muito bem. Então, Colossenses, Paulo vai começando, quando ele abre, né, esse tema, ele vai falar o seguinte: olha, irmãos, em outras palavras, ele fala, eu sei que vocês conhecem, e eu sei que vocês são de Jesus, vocês conhecem a Cristo, ok? Epáfras me falou de vocês, por isso eu oro e dou graças a Deus, porque pelo testemunho que vocês têm apresentado. Então essa carta, ela fala muito às igrejas de hoje também. Cristo vai falar assim: olha, eu sei que os irmãos estão aqui, eles buscam, eles adoram, eles têm um coração voltado para quê? Para as coisas do Senhor. E por essa razão, nós estamos orando pela igreja, mostrando que ela é uma igreja verdadeira e uma igreja
que ela busca o ensino do Senhor. E aí Paulo fala que ele ora, olha para que ele ora, olha só, dificilmente a gente vai ver Paulo orando por coisas para falar assim, Senhor, pô, eu ando muito de a pé, talvez, né? Podia ter um cavalo, não sei. Né? Ou ele fala o seguinte, ó, eu quero orar porque hoje eu não acordei bem, então que o Senhor, ou eu quero orar para que isso aconteça. Dificilmente a gente vê uma coisa dessa. Paulo ora muito para quê? Para que existisse, que as igrejas estivessem sempre sendo fortalecidas e buscando o verdadeiro entendimento do Senhor. Então a gente tem aqui a oração que fala, olha, para que transbordeis do pleno conhecimento da vontade do Senhor, por sabedoria no Senhor e entendimento espiritual. Ele está falando justamente para quê? Para que a gente viva, conheça o Senhor de verdade e viva o que o Senhor tem, então, o que o Senhor oferece. Então ele ora para que Colosso compreenda a verdade do Senhor através do conhecimento. Em outras palavras, ele está falando assim, olha, o Evangelho de Cristo é quem vai transformar seu coração idólatra. O Evangelho de Cristo que vai transformar o seu coração egoísta. O Evangelho de Cristo que vai mudar a sua vida. Mas essa mudança, ela não pode ser, ela de qualquer forma. Ela tem que transformar o seu coração. Senão, tudo que a gente aprende não serve para nada. A gente não consegue aplicar. Por que quando a gente é adulto, a gente aprende que tudo que a mãe falava, ó, a casa tem que ficar limpa. Você tem que arrumar a cama, você tem que fazer isso. Por que quando é adulto faz? Porque você entendeu que se você não fizer, ninguém vai fazer, não é? Porque que você tem que manter o quê? A sua casa organizada. Perceba que esse conhecimento, ele faz diferença na sua vida e é aplicado, não é? É a mesma coisa o Evangelho de Cristo. Então, qual é o propósito que tem dessa oração? Ó? Viver de modo digno que agrade ao Senhor. Eu conheço para quê? Eu busco a sabedoria e o entendimento espiritual para quê? Para frutificar em toda a boa obra do Senhor. Para que eu cresça conhecendo mais e mais o Senhor. E aí futuramente nós vamos estudar sobre o que é o conhecimento do Senhor. Sobre o fortalecimento no poder do Senhor e perseverar em alegria. Sabe por quê? Porque as dificuldades, você virou crente, as dificuldades continuam, mas a perseverança que o Senhor te dará, a vida eterna, ela continua. Nós estamos com um estudo nos lares, que ele vai tratar muito disso aí. Ele fala sobre a fé na graça futura, não é? E o que é a fé na graça futura? É você perseverar, porque você sabe que o que o Senhor prometeu, ele vai acontecer. Então, ó, porque Deus vos fez idôneos. Sabe o que quer dizer idôneos? Quer dizer honesto, íntegro, confiável, correto. Ele está falando assim, ó, a sua cosmovisão, ela tem que relatar quem você é. Então, se você é alguém que é desonesto no que você faz, eu acho bom você rever o que você está fazendo. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina outra coisa. Depois que ele faz a ação de graça, nós temos aqui... Pai, eu tinha esquecido, né? Aí nós temos o quê? Um ensino que ele vai falar. Então, Paulo, ele utiliza-se do indicativo e do imperativo. O indicativo, ele vai indicar, ele vai falar, ó, aprenda isso aqui, ó, a lição é essa. É assim que o cristão deve fazer, ok? O Evangelho vai fazer diferença assim, assim na sua vida, ok? Ok, tudo certo. Então, agora vocês façam o quê? Pratique. E aí é o quê? É o imperativo que ele está ensinando. Então, vamos ver aqui o que é indicativo. Vamos abrir Colossenses 1, de 13 a 23. Eu vou pedir para Gisele ler. Pode ler, Gisele? Colossenses 1, de 13 a 23.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Lê, por favor, também o 28 e 29. 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Muito bem, obrigado, viu? Então ele vai agora, ele vai explicar, ele vai falar, olha, a gente até canta, né, essa música aí, né? Então vai falar, ó, ele libertou do quê? Do império das trevas. Então ele não está falando o seguinte, olha, essas heresias que entram, cuidado com ela, elas são erradas assim, vocês não podem ser assim, assim. Ele está falando, olha, preste atenção do que você foi liberto. Preste atenção no que você foi transformado. Daí ele fala assim, olha, Cristo te libertou do quê? Do império das trevas. Ele está te falando, cabia a você a condenação eterna, a morte eterna. Cristo veio, chegou até você e ele liberta você do quê? Dos seus pecados. E aí ele vai falar sobre redenção e remissão dos pecados. A gente não entende muito isso nesse nosso contexto, mas esse redenção e remissão, ele se remete lá atrás, quando se ganhava, né, triunfava, né? E aí quando triunfava na guerra, ganhava, e ainda, digamos que eu pegasse um filho de um rei, um príncipe e tal, e era obrigado a pagar um preço. E esse preço é essa palavra aqui, um preço de redenção, de pegar ele de volta e pagar para que ele retornasse ao reino de origem. Então Cristo, ele fez exatamente, ele morreu por mim e por você. O evangelho chegou até nós, chegou até Colosso, e ele fala, olha, compreende do que ele te libertou, o que ele te fez, e ele te tirou de escravo para quê? E não é escravo de Satanás que está pensando, é escravo do pecado mesmo, é uma coisa que você não tinha como voltar. Ele te libertou do quê? Da condenação do próprio juiz. Então, a condenação que existia sobre você por causa do pecado, ele te libertou. Por outro lado, a gente vai ver que existia uma acusação dia e noite por você. Essa acusação também, ela foi pago esse preço. E aí ele falou, esse Deus, esse Jesus que te libertou, ele é a imagem do Deus invisível. Então, ele é o Senhor Deus. Não adianta você achar que ele é um anjo, que veio. Não, sabe por quê? Porque senão a palavra toda ia contra o que ela está escrita. Ela fala, não adorarás outro Deus, não fala? Como é que alguém pode adorar Jesus e ele aceitar, sendo que ele sabia? Então ele é o próprio Deus. E ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, não é que ele foi o primeiro a ser criado, só que ele morreu e ressuscitou, e aí ele abriu para quê? Para que todos aqueles que por ele morreu, por quem ele morreu, esteja também ressuscitando quando ele voltar e todas as coisas forem consumidas. Aí tudo foi criado por ele, para ele tudo subsiste, ele reconciliou, ele nos perdoou.
E aí ele faz o quê? Paulo vai falar do anúncio do evangelho que transforma o meu e o seu coração. Ele fala, olha, tudo isso, a gente anuncia o evangelho, que é o que é a vida para todos os povos, e é a transformação do meu e do seu coração. E aí a gente seguindo aqui, ó, em Colossenses 2, de 1 a 7, ele vai fazer uma referência sobre o quê? Aí a gente, depois vocês acompanhem, né? Só para a gente andar aqui. Ele vai trazer o quê? Uma forte convicção sobre o entendimento que ele tem e que ele demonstra. E sobre o entendimento das coisas do Senhor. Ele vai falar que o Senhor também é o quê? É o tesouro de toda sabedoria e conhecimento. Olha o que ele está criando. Ele está criando e falando o seguinte, olha, Jesus te libertou, nele e por ele todas as coisas são criadas. Ele é o dono de toda sabedoria e conhecimento. Ele vai falar, olha, ninguém engane vocês com falsos raciocínios, ninguém engane vocês com falsa filosofia. Por quê? Porque a verdadeira está o quê? No Evangelho de Cristo. Daí ele fala, e conforme você recebeu isso, você faz o quê? Você tem que andar nele. Você tem que mostrar que você foi transformado por ele. Ele vai falar, ó, não deixa você se enredar com filosofias, tradições, culto a anjos, ensino de demônios. Por quê? Porque só Cristo é suficiente. Ele pagou o quê? Ele pagou o preço. E sabe o que ele fez quando ele paga o preço? Ele despoja principados e potestades. Ele envergonha eles, de tal forma que eles passam a ser o quê? Eles são subjugados pelo Senhor. E eles são obrigados a se render ao verdadeiro Senhor. Então, tudo isso que vocês trazem, ele falando para Colossos, esses ensinos de demônio, Cristo superou e mostrou que ele é o Senhor de todas as coisas. Portanto, não caia nessa. Ele está explicando exatamente isso. Ele fala, olha, todas essas práticas, elas já se passaram. Então, vocês têm que compreender de forma diferente. E aí ele vai fazer o quê? Uma aplicação do ensino, agora de forma imperativa. Ele vai falar, olha, Cristo é superior, morreu por você, transformou a sua vida. Todo o império das trevas, tudo está embaixo dos pés dele. Ele é o Senhor de todas as coisas, dos céus e da terra. Vocês entenderam? Entendemos. Então agora vamos para a prática. E é isso que ele vai ensinar. Vamos ler aqui, Colossenses 3, de 1 a 11. Pedir para a Juliana. Pode ler, Juliana? Juliana. A reunião com Cristo glorificado. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar.
Não mintas uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: olha, vocês vão fazer duas coisas. Primeiro, se você verdadeiramente ressuscitou com Cristo, vocês têm que buscar as coisas do alto. E, portanto, vocês têm que se despir de coisas que é daqui vamos dizer o seguinte, do mundo carnal, das inclinações da carne. Vocês têm que se despir disso aí, por quê? Porque vocês são pessoas que foram mortas e ressuscitadas com o Senhor. Então, as inclinações da carne ficam na velha vida. Vocês são homens e mulheres espirituais que devem fazer morrer a sua natureza humana. Só que, ao mesmo tempo que deve se despir, deve fazer o quê? Se revestir. Vou pedir para a Cláudia ler, 3, de 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Obrigado. Então ele fala assim, ó, vocês têm que se despir e agora, depois, vocês têm que fazer o quê? Se revestir. Então, o que era velho fica para trás. E o que é novo? O que é novo é se revista das coisas que são do alto, das coisas de Cristo. É mais ou menos assim. É elementar isso. Olha, Cristo é soberano e Ele passou sobre todas essas coisas que vocês fazem. O que vocês fazem são rituais que Ele não tem nenhum valor contra o quê? Contra as inclinações da carne. Ele fala, não adianta você matar isso, fazer aquilo, que isso não tem valor contra a inclinação da carne. Porém, o Evangelho de Cristo, a compreensão do que Cristo fez, a aliança com Cristo, o seu morrer e nascer em Cristo, vai te transformar numa nova criatura. As coisas velhas devem se despir. E as novas que vêm do alto, você vai se revestir. Por quê? Porque você se reveste das coisas do alto e o seu coração vai ter misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longo ânimo, perdoador, amoroso. Tudo isso é característica, adivinha de quem? Do Mestre. Então, se Ele é nosso Mestre, siga o que Ele faz. Ele poderia olhar para todos aqueles povos, todas as pessoas cuspindo, né, lavando a mão, falando que tinha autoridade sobre ele, ele poderia falar, não, vai, como diz um dos discípulos, não, vocês querem que a gente ora ao Senhor e manda fogo do céu? E fala, opa, não foi isso que eu ensinei, não. Que espírito é esse? O Espírito do Senhor é esse que a gente leu. E a paz do Senhor, sabe o que é a paz do Senhor? É a compreensão que Ele é um Deus de justiça, é um Deus de amor, e é um Deus que fará todas as coisas acontecerem. É a paz que eu tenho nele, né? A paz que Ele gera no meu coração, a certeza que Ele está no controle, que vai ser o árbitro. E tudo que você faça,
ainda que você não goste, né? Mas que esteja na palavra de Deus, lembre que você faz tudo em nome de quê? Em nome de Cristo Jesus. E aí nós temos aqui, ó, um outro aspecto, né, que aí ele vai terminando a carta, ele fala, olha, então se você morreu, você ressuscitou, esses rituais, isso fica para trás, as inclinações da carne ficam para trás, você se reveste com as coisas do Senhor. Amém? Amém? Agora lembra de outra coisa, ó. Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Não está falando que ela é um capacho, né? Mas está falando para andar de forma que haja uma concordância. E ele está trazendo aspectos do chamado mandato social. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, lembre que tinha Onésimo aqui, né? Obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob a vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizeste, fazei de todo o coração, como para a quem? Ao Senhor, e não aos homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Agora, senhores, né? Chefes, os donos dos escravos, né? Na época. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Ou seja, toda autoridade tem uma autoridade máxima. Cuidado com o que vocês fazem. Ele traz para a família os deveres que a gente tem de aplicar aquilo que a gente aprendeu. De aplicar, se você se despiu, você se revestiu, a palavra de Deus faz diferença na sua vida e você aplica onde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, seja como chefe, seja também como empregado. Sabei que tudo é para quem? Eu faço como se fosse para o Senhor, né? E aí ele vai falar depois, no 4, né, ele vai tratar sobre perseverar na oração, e aí ele vai finalizar falando sobre ser sábio, íntegro e pregar o Evangelho. E aí ele vai concluir a carta dele, e aí a carta dele, final, a gente vai ver que é Tíquico e Onésimo, né, ele vai dizer que é quem vai levar. Ele faz as saudações finais, pede para dividir entre as igrejas, e Paulo termina falando que ele mesmo é quem escreve, né, essa carta, para que todos saibam que foi um apóstolo do Senhor que falou. E aí a gente tem aqui as aplicações, né? Então, a aplicação da suficiência de Cristo no governo universal. Ele é a imagem do Deus invisível, Criador, sustentador, cabeça da igreja. Como reconciliador, ele nos reconcilia com Deus e vive em nós. Porque além dele reconciliar, lembre-se que nós somos pecadores. Ele tem que nos sustentar para que a gente aprenda todos os dias sobre como ser um servo do Senhor. Todos os dias é o processo nosso de santificação. Cristo suficiente sabedoria e conhecimento, ele é fonte de todo o tesouro de sabedoria e conhecimento. Nenhuma filosofia mundana tem fundamento. Sabe por quê? Porque o cristianismo, ele não é uma religião. Não é uma religião que você compara, não, existe o islamismo, existe o judaísmo, existe o cristianismo. Cristo não está falando disso, não. Ele está falando, olha, a sua vida, isso é questão de vida.
Isso é questão de vida ou morte. Se você tem o Senhor como Senhor e Salvador, você tem aliança com Ele, você tem vida eterna. Não é questão de mérito, é questão de graça. E aquele que tem aliança, morreu e ressuscitou com Cristo, viva a vida que a palavra de Deus diz que você tem que viver. Você pode ser criança, jovem, adolescente, jovem, adulto, velho, você tem que viver na integridade que a palavra de Deus diz que tem que viver. Ok? Cristo é supremo, Cristo é suficiente na observância religiosa, ou seja, cristianismo não é uma religião, não existe necessidade de legalismo, práticas rituais. E no dia a dia, ele é fonte de nossa vida e vivemos para quem? Vivemos para Cristo. Você vive para Cristo na igreja, você vive para Cristo na sua casa, você vive para Cristo com seus familiares, você vive para Cristo com seus vizinhos, você vive para Cristo no seu trabalho, vive e tem que viver, porque somos pessoas transformadas. Ok? Então, que Cristo possa trazer ao nosso coração, né, a paz que é dele, de tal forma que a gente sabe que nós estamos servindo aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Tudo que tinha que ser feito, ele fez. Ele ergueu o cálice da nova aliança, não ergueu? Falou, esse é meu sangue. Eu tenho o quê? Toda a autoridade sobre os céus e terra. Aprenderam isso? Aprenderam. Agora, cumpra o que vocês devem cumprir. Amém? Que o nosso coração seja para adorar o Senhor. Vamos orar? Pai amado, Deus de poder, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Que a palavra do Senhor, o ensino do Senhor, esteja no nosso coração, de forma, Senhor, que possamos te dar honras e glórias e seguir o que o Senhor Jesus nos ensinou. Muito obrigado, Senhor, por essa carta que o Senhor deu ao seu servo. E essa carta chegou até nós para que possamos aprender de como viver, ó Pai Santo, em relação ao reino de Deus. E que cada um de nós, ó Pai, entenda no coração que somos servos do reino de Deus e vivemos para a sua glória. No nome de Jesus, amém, Senhor.